Nos dias que precederam a grande inundação, o Senhor Deus enviou à terra cerca de 200 entidades de sua comitiva angelical. Eram conhecidas como vigilantes, designadas para observar e orientar os filhos mortais à distância, sem interferir em seus assuntos. Esses anjos foram confiados a Semiasa, o mais antigo dos vigilantes, para administrar a hoste angelical na terra, assegurando que as intenções divinas fossem cumpridas. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Inicialmente, a vontade de Deus era seguida pelos sentinelas, que observavam os humanos de longe e forneciam orientação sutil quando necessário. No entanto, com o tempo, os sentinelas tornaram-se conscientes da beleza das mulheres mortais, cedendo à luxúria por aqueles a quem deveriam vigiar. Desobedeceram às ordens divinas, desceram à terra, tomaram mulheres mortais como esposas, e ensinaram aos homens o uso da guerra e da magia. A intervenção dos vigilantes resultou em caos, com guerras, estupros e a destruição do equilíbrio social. Dos relacionamentos entre os vigilantes e as mulheres mortais, nasceram seres violentos e gigantes, vorazes e insaciáveis. Essas criaturas devastaram a terra, consumindo tudo à sua frente, incluindo colheitas, animais e até mesmo a humanidade. O mundo mergulhou no caos, e a humanidade enfrentou sua ruína. No entanto, alguns gigantes começaram a experimentar emoções humanas, incluindo dúvida, culpa e medo. Um gigante chamado Mavai teve visões intensas que o perturbaram. Em uma reunião, ele compartilhou seus sonhos com outros gigantes, que ficaram inquietos diante das revelações. Enoque, um sábio, foi mencionado como alguém capaz de interpretar essas visões. Mavai decidiu procurar Enoque para obter esclarecimentos. Ao encontrar Enoque na terra da desolação, Mavai compartilhou seus sonhos e preocupações. Enoque, embora incapaz de interpretar diretamente os sonhos, prometeu falar com o Senhor Deus em favor dos gigantes. Enquanto Mavai voltava aos seus companheiros gigantes, Enoque o advertiu sobre o perigo de voar muito perto do sol. Ao retornar, Mavai enfrentou a resistência de Oya, um gigante decidido a lutar contra os anjos e rejeitar o arrependimento. No entanto, muitos gigantes começaram a se ajoelhar, buscando o perdão divino. Oya, irado, ameaçou lutar, mas a maioria dos gigantes optou pelo caminho do perdão. Mavai, ainda esperançoso, aguardava a palavra de Enoque. Dias depois, Enoque retornou com uma mensagem do Senhor Deus. Ele compartilhou um tablet que detalhava que os vigilantes e suas esposas seriam julgados pelas ações cometidas. A terra enfrentaria a destruição por meio de um dilúvio, e todos, incluindo os gigantes, seriam afetados. Enoque instou os gigantes a se arrependerem sinceramente para possivelmente encontrar salvação. No entanto, Oya recusou-se a aceitar o perdão e, em sua fúria, partiu para lutar contra os arcanjos. Os gigantes que permaneceram ajoelhados em oração foram esquartejados pelos arcanjos, conforme previsto por Enoque. O dilúvio finalmente chegou, destruindo toda a vida, exceto a preservada na arca. Oya enfrentou seu destino, mas Mavai percebeu que a escolha do perdão poderia ter feito a diferença. O mundo, agora inundado, estava purificado pela intervenção divina. De qualquer modo, lá se foi ele pelo firmamento, com um bastão erguido alto, enquanto ela descia entre os olhos da criatura, 1, 2, 3 vezes. A fera estremeceu violentamente, emitindo gritos ensurdecedores e deixando Oya apenas com um zumbido agudo nos ouvidos. Contudo, ele continuou a golpear com seu bastão, 4, 5, 6 vezes, até que o clube ficou tingido de sangue, até que a pele foi arrancada da cabeça escamosa da besta, até que o bastão escapou de sua mão e caiu girando em direção às águas abaixo. Então, ele estava sobre a besta, seu pé não maior do que o de um homem comum em um barco. Cravou o calcanhar profundamente, gritando em uníssono com a fera, dirigindo todo o seu peso em cada pisada sangrenta, 7, 8, 9 vezes, até que a criatura começou a cambalear. Foi então que ele a golpeou, punhos enterrados em seu crânio, agarrando o osso, arrancando tudo o que podia alcançar e lançando-o sem cerimônia sobre seu ombro. Seus olhos encontraram socou-o com tanta força que explodiu em um chuveiro branco e vermelho. Depois, virou-se para o outro, enfiou o punho, abriu caminho para o espaço oco e começou a golpear, golpear e golpear,
até que a fera começou a ceder. Foi arremessado da besta, como um brinquedo infantil, voando pelo ar antes de ser resgatado pela falésia. Ficou ali por um momento, recuperando fôlego, tentando apertar os punhos, uma perna ainda se agitando como se não tivesse percebido que a batalha havia terminado. Ele chorava, gritava, ofegava e vomitava ao mesmo tempo. Levou cerca de 5 minutos até que conseguisse se colocar de pé, avistar as águas abaixo e testemunhar a fera marinha se contorcendo antes de ser engolida pelas águas crescentes. Ioia ria. E ele chorava. E ele estava no meio do caminho para se levantar quando ouviu o bater de asas atrás dele. Não conseguiu se virar quando a lâmina foi atravessada nele, um golpe certeiro que viu um pedaço brutal de metal espetado diante dele. Pensou em revidar, desferir um soco no anjo, mas seus braços não responderam. Seu corpo ficou imóvel e frio, excepcionalmente frio quando sua visão começou a escurecer. A última coisa que ouviu foi o som dos lábios do anjo ao soar uma longa explosão de uma trombeta. O dilúvio subiu aos céus e toda a vida foi destruída, incluindo os gigantes neutralizados pelos anjos ou engolidos pela maré. Restaram apenas Noé e seus filhos, cujos nomes Mavai havia visto uma vez em uma tabuleta de pedra que sobreviveu, os mesmos homens que estavam a bordo da lendária arca que abrigou todas as criaturas, grandes e pequenas. Como já foi dito, enquanto os gigantes foram destruídos, suas almas permaneceram na terra, amargas e vingativas pelo destino que haviam enfrentado. Tornaram-se malévolas e continuariam a atormentar a humanidade sob a forma de espíritos. O Livro dos Gigantes, conhecido por sua descoberta entre os manuscritos do Mar Morto em 1947, é apelidado de versão aramaica ou simplesmente a versão dos manuscritos do Mar Morto, datando de cerca do ano 300 antes da Era Comum. Uma versão atribuída ao profeta Partamani também existe, ele sendo fundador do maniqueísmo gnóstico por volta do ano 250 d.C. Ambas as versões, infelizmente, são fragmentárias, deixando lacunas significativas na compreensão do texto original e seu desfecho. A versão aramaica parece terminar com Enosh dando um aviso ambíguo aos gigantes sobre a responsabilidade pelos males que cometeram. O final é abrupto, infelizmente, os destinos de Mavai, Oia ou Uaia não são revelados explicitamente. No entanto, é fortemente sugerido que seguiram o mesmo caminho de seus pais, conforme mencionado no livro de Enoque. Enoque, personagem enigmático também presente na Bíblia, viveu 365 anos e foi levado por Deus, como mencionado em Gênesis 5 versículo 24. Ele é o bisavô de Noé, o que torna estranho ver o nome de Noé na tabuleta que Mavai encontrou, a menos que se considere que apenas um descendente de Enoque seria digno o suficiente para sobreviver ao dilúvio. Deixem seus comentários, compartilhem experiências e fiquem conosco para mais explorações fascinantes aqui no canal. Até a próxima, e que a sabedoria guie cada um de nós.